Olha, estar nas mãos de Deus, seguro ali nas mãos de Deus, não há quem possa te atingir. Olá, estou chegando aí até você novamente com mais uma mensagem curta e sempre com o objetivo de edificar, consolar, encorajar, né, te inspirar, como parte da sua devocional diária. E nós vamos falar sobre compartilhe seu barco com Jesus. E vamos olhar para o texto de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 34. E aqui nesse texto nós vemos Jesus enviando seus discípulos para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Eles estavam todos ali, Jesus estava ministrando a multidão e ele deu ordem para os discípulos que fossem para o outro lado. Ali eles estavam às margens, né, do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, como era chamado naquele tempo. Jesus iria depois, então, encontrar-se com eles. Aí Jesus subiu ao monte, foi orar, ficou lá com o Pai, né? E alta madrugada já era, né? A quarta vigília. Então Jesus se dirigiu até o barco onde os discípulos estavam, andando sobre o mar, sobre as águas. Ele foi por sobre as águas em direção ao barco. E eu quero que você pense agora na sua vida, na sua família, como um barco navegando no mar da vida. As ondas das dificuldades, o vento da prova pode estar açoitando aí o seu barco neste exato momento. Pode ser dívida a pagar, desemprego, doença, falência, perdas, tristeza, casamento desfeito, filhos com problemas, solidão e tantas outras coisas. Eu não sei qual dificuldade o seu barco está enfrentando, mas de uma coisa eu tenho certeza: se Jesus estiver aí com você no seu barco, tudo vai se acalmar. Seu barco pode estar sendo açoitado pelo vento e pelas ondas dos problemas que parecem insolúveis para você, mas tenha confiança em Jesus. Ele está vindo em direção ao seu barco para acalmar o vento e as ondas. Não pense que você sozinho pode enfrentar esta tempestade, mas convide Jesus para estar com você sempre, em todas as circunstâncias. Saiba que há um inimigo que quer destruir nossos barcos, nossos lares, trazendo ruína, trazendo depressão, trazendo enfermidades e toda sorte de mazelas emocionais. Mas se você se agarrar em Jesus, você será levado a um porto seguro. O texto diz que os discípulos estavam remando com grande dificuldade, com muito esforço, pois o vento era contrário, né? E impedia o avanço do barco. Mas de madrugada, Jesus veio até eles andando sobre o mar. Nesse período da noite, né, que está aí prestes a amanhecer, é o tempo mais escuro da noite. É quando você diz: não aguento mais, não vejo saída. Deus, onde o Senhor está? Você se sente só, cercado pelos problemas que vão se acumulando, né, em torno de você.
Assim como aconteceu com os discípulos que estavam cansados, apavorados e sentiam que o barco ia naufragar, Jesus veio ao encontro deles para salvá-los. Os discípulos eram homens acostumados, ao mar, à pescaria, conheciam as dificuldades, os problemas que podem surgir numa navegação. Muitas vezes, olhando para nós nos achamos, às vezes, capacitados, experientes, com uma folha corrida de sucessos e dizemos, nada me derruba, Saiba que Deus abate os soberbos, os autossuficientes e os independentes. Deus mostra para eles que eles, por eles mesmos, nada são. Porque há circunstâncias em que nós não podemos fazer absolutamente nada. Só dependemos do agir de Deus a nosso favor. Se você está em perigo, simplesmente creia que em Jesus não há impossíveis. Ele pode todas as coisas. E, aliás, há um versículo na Bíblia que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas nele, mas não sozinha. Jesus disse aos seus discípulos, coragem, sou eu, não tenham medo. E se você está vivo, ainda há esperança, sua vida importa para Deus, Ele tem planos para você, Ele é a sua vitória. Jesus disse aos discípulos, sou eu quem? O pão da vida, o caminho, a verdade e a vida verdadeira. Jesus é a fonte inesgotável de vida. Você precisa crer nele. Ele é a luz do mundo. A noite pode estar escura, mas se Jesus está com você, há luz, E vem o amanhecer. O novo dia vai raiar. Cheio de esperança, cheio de promessas para a sua vida. Jesus disse para os discípulos, não temas. E o medo é um gigante que nós precisamos vencer. Há tantos medos que podem nos afligir, o medo de ser traído, abandonado, rejeitado, caluniado, enganado. Nós sabemos, tantas coisas ruins podem acontecer conosco. E Jesus ainda disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós vencemos o mundo nele, em Cristo, por meio dele, através dele. Você vai negar o problema? Não, o problema está ali, é real, mas nós podemos dizer, a montanha do problema está aí diante de você, mas Jesus nos ensina a dar ordem à montanha, Dizer à montanha de problema, arreda-te e lança-te no mar. Nós damos esses comandos em nome de Jesus, não é no nosso nome, mas é no nome que está sobre todo nome. E então eu aconselho, não fale o problema, mas fale a solução. Jesus disse a Pedro, porque Pedro era um dos que estava lá no barco, E quando ele viu Jesus andando sobre as águas, ele quis ir até Jesus. E Jesus disse, vem Pedro, você quer? Pode vir. E Pedro então saiu do barco e caminhou em direção a Jesus, confiante na palavra de Jesus. Vem. Se Jesus está dizendo vem, é porque ele vai me capacitar a chegar até ele. Então, nós devemos sempre nos agarrar à palavra de Deus,
E Jesus mesmo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Então confie em Deus e confie em sua palavra. Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas, percebeu o vento e aí ele começou a afundar. Então, tire os olhos da circunstância. Não olhe para o problema. Olhe para aquele que pode mudar a circunstância, que pode operar o milagre, que pode trazer a mudança de realidade na sua vida. Não seja aquela pessoa gangorra, né? Uma hora ela está no alto, outra hora ela está embaixo. Uma hora tem fé, outra duvida. Uma hora tem coragem, depois tem medo. Uma hora é ousado, em outra é tímido. Uma hora está decidido a perdoar e em outra está cheio de mágoa. Uma hora confessa a aceitação e na outra rejeita. Então, Jesus disse, né, a Pedro: por que duvidaste? Por que você deixou a dúvida entrar no seu coração? E a calma no teu barco, na tua vida, na tua família, depende de não duvidar de Deus e nem de sua palavra. Os discípulos que estavam no barco, depois que viram, né, o milagre acontecer, eles adoraram o Senhor Jesus e confessaram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Veja, a bênção, a resposta de Deus ao nosso clamor deve redundar em adoração e serviço prestados a Ele. O nosso modo de viver deve dar glórias a Deus e a Jesus, porque quando você faz isso, você agrada a Deus. Amém? Que o Senhor possa te fortalecer pelo seu Espírito que habita em você e te capacitar a viver aí com Jesus no seu barco, na sua vida, na sua família, onde você for, que Ele esteja presente com você e Ele vai acalmar todas as tempestades que vierem contra você. Deus abençoe.